Olá, está começando mais uma edição do Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC de Campinas. No programa de hoje, vamos conversar com a professora doutora Olga von Simson, diretora do Centro de Memória da Unicamp e coordenadora do projeto Memória, Qualidade de Vida e Cidadania, os bairros populares de Campinas. Para conversar com Olga, estão presentes os alunos Fernanda Delay, Marília Rocha, Fernanda Strazacapa e Marcos Aurélio Bessi. Bom, Olga, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui no Coletiva e aproveitar para encaminhar minha primeira pergunta. Qual que é o objetivo do projeto Memória, Qualidade de Vida e Cidadania? O que vocês visam com esse projeto? Porque, aparentemente, vocês partem de dois eixos, um que é resgatar a memória e o outro a cidadania. Mas como que isso vai se concretizar direto no projeto? Bom, eu queria agradecer o convite e a oportunidade para estar falando sobre esse trabalho, que é um trabalho já antigo no Centro de Memória, elaborando a reconstrução da história dos bairros da cidade. Nós estamos agora trabalhando com os bairros populares. E nesses bairros, o nosso objetivo é duplo. Um objetivo para a universidade de estar construindo uma memória das classes populares, memória essa que não fica registrada nos suportes que são os suportes que pertencem às classes dominantes, como as bibliotecas, os arquivos, a televisão, os meios de comunicação. E o outro objetivo é estar fazendo um trabalho de extensão junto às comunidades dos bairros populares, principalmente junto às ONGs e OSCs que trabalham com as crianças e jovens, e nesse processo está permitindo que esses jovens conheçam a história do seu bairro, a história da sua família, o processo de integração, porque a maioria deles descendem de famílias migrantes que vieram para Campinas a partir dos anos 60, 70. E qual é o papel, então, dessas famílias, desses jovens na história da cidade, na história do bairro, na comunidade em geral? Por que nós resolvemos buscar esse objetivo? Porque nas nossas pesquisas começamos a perceber que era uma memória que a gente chama de subterrânea ou escondida. Era uma memória que não era discutida nas famílias, era uma memória que, na verdade, eles não tinham direito a ter acesso a ela, porque os seus pais e seus avós sofreram muita discriminação quando se fixaram na cidade, como aqueles que vinham do Nordeste, como aqueles que vinham do norte do Paraná, do sul, de Minas Gerais, e eram migrantes, muitas vezes analfabetos ou com pouca educação. E eles, não querendo que seus filhos passassem pelo mesmo processo de estigmatização e de discriminação, negam a eles essa origem migrante e dizem que eles são campineiros, nascidos no Hospital da Unicamp, na maternidade, no Hospital da PUC, querendo então dar para eles uma origem campineira, negando essa origem mais antiga da família e do processo migratório. Ora, pesquisas sociológicas têm mostrado, tanto no Brasil quanto na Europa, que negar a origem familiar e a história da família para os jovens, para os adolescentes, não permite a eles passarem daquilo que a gente chama uma agressividade explícita, nas brincadeiras, no pega-pega, na correria, nas lutas, para uma agressividade que a gente chama de sublimada no campo da arte, se expressando então pela música, pelas artes plásticas, pela dança, pelos vários caminhos que a juventude encontra para se expressar. E quando isso não acontece, se formam as gangues, se formam, na verdade, os movimentos muito agressivos, como as torcidas uniformizadas, que causam problemas sérios para a nossa sociedade, não permitindo que esses jovens se integrem de maneira perfeita como um adulto consciente e participante. Então, o nosso processo é permitir esse desenvolvimento correto na juventude e na adolescência, dar a eles o sentimento de pertencimento ao bairro e à cidade, porque é o sentimento de pertencimento que vai ser a base para a construção daquilo que a gente chama de cidadania. Esse é o nosso objetivo. E, Olga, o projeto inclui a produção de um jornal pelas crianças da comunidade. Sim. Por que o uso desse meio de comunicação para trabalhar com essa comunidade? Justamente por causa do processo de discriminação que essas regiões da cidade sofrem. Se você vai trabalhar com a grande imprensa e vai ver como a grande imprensa focaliza essas regiões periféricas da cidade, você vai ver que elas geralmente só aparecem nas páginas policiais, quando existe um problema de droga, quando existe um problema de criminalidade. Então, a baixa estima desses adolescentes está ligada a essa focalização
que o grupo hegemônico, que as classes sociais mais poderosas focalizam e visualizam essas regiões da cidade. Então, eles fazem um trabalho, primeiro, crítico em relação à forma como a grande imprensa focaliza o seu bairro. Depois, eles vão pensar uma maneira de mostrar esse bairro com outro jeito, com outros aspectos, mostrando justamente os lados positivos da região, né? Aquilo que é bom na convivência da vizinhança, as conquistas sociais que eles realizaram, o lazer que é feito no bairro, tudo, na verdade, que pode ser mostrado como um lado construtivo e positivo do bairro. E para divulgar esse novo olhar sobre o bairro, principalmente entre os próprios habitantes do bairro, reconstruindo a autoestima local e valorizando aquilo que é positivo no bairro, nada melhor do que um jornal comunitário, que um fanzine como eles estão fazendo, né? Então, também tem a possibilidade de mostrar para eles novas chances de inserção profissional, né? Porque eles pensam muito limitadamente as suas próximas experiências profissionais, geralmente baseadas naquilo que os seus pais, os seus parentes mais próximos realizam profissionalmente. E ao você dar a ele novas experiências através das várias oficinas, porque o jornalismo é uma, na verdade a gente oferece 7, 8 oficinas, eles começam a perceber que há várias formas de inserção no campo profissional. E abre-se um leque, então, muito mais positivo para se pensar como se inserir na idade adulta no campo profissional. Olga, então o jornalismo que eles fazem é um jornalismo de autoafirmação? Não sei se seria de autoafirmação, é um jornalismo que critica e nega um processo de estigmatização que a grande imprensa realiza em relação a essas regiões da cidade, a essas classes sociais. E como é que começa a participação do jovem e da criança no projeto? Porque quando você chega num bairro que é distante do seu, provavelmente eles devem ter uma certa resistência, né? Existe algum incentivo para os adolescentes participarem, não só do jornal, mas como das outras oficinas também? Como é que começou isso? Bom, nós sempre escolhemos entidades, ONGs ou OSCs, que tenham um trabalho sério e de caráter transformador nos bairros populares da cidade. Nós nos juntamos à nossa proposta de oficinas com uma entidade que, na verdade, faz um trabalho só filantrópico, um trabalho de tirar a criança da rua e colocá-la numa espécie de depósito. A gente quer trabalhar com alguém que está preocupado com esses jovens e está querendo dar a eles aquilo que a gente chama uma experiência positiva de educação não formal, no período contrário ao período da escola. A Progen, que é a entidade com quem nós estamos trabalhando atualmente, é uma entidade que foi criada há 20 anos atrás, justamente se preocupando com as crianças e os jovens do bairro que não tinham, no período contrário ao período da escola, um espaço de lazer, um espaço de formação alternativo. E vem realizando, então, esse trabalho de educação não formal há muito tempo, com qualidade, com consciência e com aspectos transformadores. E as nossas oficinas vêm se somar a um trabalho já existente, mesmo porque a gente não fica muito tempo, a gente fica 6 meses, 1 ano no máximo, e quer deixar sementes para que a própria entidade continue trabalhando. Então, o trabalho, além de ser em relação aos jovens, é também em relação aos educadores da própria instituição, mostrando para ele várias possibilidades de realizar oficinas com esses adolescentes. Essa turma que está no Progen agora está dentro também de um projeto do governo federal e da prefeitura que se chama Gente Jovem, que é um projeto que fornece pequenas bolsas de estudos visando a formação de lideranças nesses espaços da cidade. Então, além de toda a preocupação com profissionalização, com conscientização, com o domínio da memória recente desses bairros para a formação da cidadania, há também uma preocupação de estar formando lideranças entre esses jovens, que vão ser aqueles que vão, na verdade, continuar lutando pela maior participação social e política dessa população na vida da cidade. E esse projeto, então, fornece uma bolsa muito pequena, mas que é um incentivo significativo para uma população que a gente sabe que vive de salários muito baixos. E como é a inserção desses meninos no Jornal do Bairro? A proposta de educação não formal é uma proposta que tem que ser sedutora, envolvente e não impositiva. Então, a gente oferece uma gama grande de oficinas e eles só participam se realmente desejarem participar. Então, a gente tem oficinas de criatividade, de samba de roda, de teatro de rua, de história oral, de memória histórica, de vídeo.
Então, tem uma gama grande de possibilidades. E aqueles que realmente se interessam pela parte de realização do fanzine, né? E vão, na verdade, desenvolver os talentos que eles aprenderam nas outras oficinas, redigindo e elaborando o jornal, é que participam realmente da oficina. Então, por exemplo, na oficina de fotografia, eles foram aprender a lidar com as máquinas fotográficas e a registrar aspectos do seu bairro. E são essas imagens que depois vão estar ilustrando o trabalho jornalístico. Na oficina de criatividade, eles foram aprender a liberar a sua imaginação, a sua criatividade para melhorar os seus desenhos, fazer trabalhos de cerâmica, fazer uma série de exercícios que mostrem para eles quantos talentos eles têm e que podem ser desenvolvidos. Na oficina de história oral, a gente entrevista os moradores mais antigos e recupera junto com eles a história do bairro. E isso vai servir de material também para a elaboração dos artigos do jornal. Então, é um projeto integrado de oficinas em que todas elas se autoalimentam. E, vamos dizer, o registro mais concreto dessa passagem toda pelas oficinas é o fanzine, é a exposição fotográfica que a gente faz depois de um certo tempo de trabalho, que dá a eles, então, a sensação de que não só eles têm talento, podem criar, mas dá também a concretude da sua criação. Né? Coisa que a escola formal raramente oferece para eles. E, Olga, qual foi a realidade que vocês encontraram nessas comunidades? E, na sua visão, quais foram os principais resultados alcançados? Olha, a gente encontrou, na verdade, às vezes até resultados inesperados. Uma das coisas que foi muito positiva, por exemplo, no trabalho na Vila Costa e Silva, que é um bairro com maioria de população de origem afro-brasileira, foi de que muitos dos alunos voluntários que participaram dessas oficinas, meus alunos da Unicamp, de graduação e pós-graduação, eram também de origem afro-brasileira. E esse contato entre os alunos da Unicamp e os jovens do bairro mostrou para os jovens, e isso ficou claro nas nossas conversas, primeiro, que a universidade pública não está fechada para o jovem das camadas populares, e segundo, que os alunos de origem afro-brasileira podem sim participar da vida universitária, podem ser alunos de graduação e de pós-graduação. Né? Então, foi uma espécie de desmistificação para eles do espaço universitário, do espaço da universidade pública, e um grande incentivo para que eles tentem entrar na universidade. Uma outra coisa positiva foi eles saberem valorizar as manifestações culturais do seu bairro que estão ancoradas numa tradição afro-brasileira que eles já não sabiam valorizar. Por exemplo, a escola de samba, tanto da Costa e Silva quanto da Vila Castelo Branco, foi sempre uma manifestação cultural importante para eles, mas que ultimamente vinha perdendo força junto com todo o enfraquecimento do Carnaval de Campinas. E eles não enxergavam nessa manifestação alguma coisa importante e positiva quando comparado com a performance dos outros bairros da cidade em relação ao Carnaval. E as nossas discussões e as nossas reconstruções da história do bairro serviram para conscientizá-los disso. Outra coisa que esses bairros são, e que muitas vezes eles não têm consciência, são celeiros de craques para o futebol. Porque o futebol de várzea, que a gente chama, aquele futebol popular, realizado pelos jovens das classes populares, forma muitos talentos que depois vão se encaminhar para os clubes, né, sejam clubes amadores ou clubes depois profissionais. E eles não percebiam isso como uma característica positiva do seu bairro. E o que eles mais valorizaram, na verdade, na conversa e na troca com os moradores mais antigos, foi o processo de luta que essa população viveu depois que o bairro foi construído para conseguir aquilo que a gente chama de equipamentos sociais, como centro de saúde, um bom transporte, boas escolas, um comércio no próprio bairro. E isso tudo resulta de uma luta grande das suas mães e das suas avós, dos seus pais, mas principalmente das mulheres organizadas em clubes de mãe, que deu a eles hoje uma relativa qualidade de vida nesses bairros. Né? Então, essa organização da população, que lutou junta para obter essas melhorias, era alguma coisa que estava sendo perdida, era uma memória que estava sendo apagada e que foi reconstruída e revalorizada por eles. E o desejo agora de voltar a se organizar para suprir as demandas atuais foi uma coisa que apareceu muito nítida também entre os adolescentes. Então, eu imagino que esse trabalho, além de ser um trabalho, como eu disse para vocês, de plantar as raízes para a construção da cidadania, é um trabalho que permite a eles se reverem enquanto atores sociais e enquanto atores sociais capazes de uma transformação social. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com a professora responsável por projetos de cidadania na cidade de Campinas, Olga von Simpson.
Família é sempre ter com quem contar, é sentir-se protegido, é surpreender-se com um gesto, é estar rodeado de pessoas que te amam, é saber aceitar as diferenças, é poder compartilhar alegrias e tristezas, momentos bons e ruins, e principalmente, nunca estar só. Adotar é tornar seu filho a quem a natureza assim não o fez. Sangue não significa amor. Adote uma criança. Forme uma família. Estamos de volta com a professora Olga von Simpson. Olga, você disse no bloco anterior que vocês trabalham com a educação não formal, diferentemente das escolas, né? Mas o que é educação não formal e que formação tem que ter um educador não formal? O educador não formal, o educador social, é raramente formado nas faculdades de pedagogia. Na verdade, a faculdade da Unicamp, da onde eu sou docente, é uma das poucas que dá uma formação nesse campo, embora ainda, segundo meu olhar, um pouco restrita. É aquele educador que trabalha com a criança, geralmente a criança ou adolescente em situação de risco, e que tenta dar, no período contrário ao período da escola, uma complementação da formação, né? Na verdade, ela complementa a educação formal, dando a essas crianças outras oportunidades diferentes daquelas que elas conseguem na escola formal. Então, no campo das artes, no campo da consciência política, da compreensão do seu papel na sociedade. E para entender o que é a educação não formal, a gente tem que, eu acho que, contrapor aos outros tipos de educação. Aquela informal, que se faz pela mídia, na família, cotidianamente, desde que a gente nasce até que a gente morre. Aquela dada pela escola, que é a educação formal, que tenta, na verdade, formar o indivíduo com o capital cultural e todo o conhecimento amealhado pela nossa sociedade ao longo de séculos, e a não formal, que dá a ele, então, principalmente aqueles em situação de risco, uma chance maior de participarem da vida social e de fazerem um processo de ascensão social. Olga, os jovens hoje eles são muito influenciados pela mídia, pela televisão, pela internet. Você acha que isso reflete no modo de escrever deles ou não? Bom, eu acho que há uma diferença de geração, né? E a gente percebe isso claramente. O jeito que eu escrevo, o jeito que os meus alunos universitários escrevem é diverso, e o jeito que os adolescentes, principalmente os adolescentes das classes populares, vão escrever também é completamente diverso. Por quê? Porque reflete a cultura que cada grupo vive, né? A internet hoje é uma ferramenta que muda a maneira de ler, a maneira de escrever, principalmente para os jovens de classe média e classe média alta, né? Para esses jovens com quem a gente trabalha das periferias da cidade, o acesso à internet é muito restrito. O acesso à leitura em maior quantidade também não é um acesso muito grande. Por exemplo, jornal eles raramente leem, né? Então, há uma certa limitação, e uma limitação que a gente tenta vencer fornecendo a ele chances de ter contato com outros tipos de criações culturais. E eu acho que o campo da música, por exemplo, o campo das artes é um campo importante para dar a eles, então, a chance de verem outras formas de se expressar, né, outras formas de se dizer, né, que não sejam só a forma da grafia. Porque a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira é uma sociedade de oralidade, né? Na verdade, a expressão mais importante da nossa sociedade, em todas as classes sociais, é a oralidade. Por isso que a mídia, tanto a televisão quanto o rádio, tem a força que tem no Brasil, né? Porque é uma cultura, na verdade, que tem fortemente ancorada na oralidade. E o Progem, ele já publicou 2 jornais. O Progem não. Na verdade, quem publicou os jornais é o grupo de adolescentes que está passando pelas oficinas que a gente tem dado no Progem. Ah, tá. E agora eles só têm verbas para fazer mais 8 jornais, não é? Como é que eles vão ficar? Na verdade, o que a gente espera é que eles se entusiasmem com essa produção e comecem a buscar os meios, né, por eles mesmos, para a manutenção do jornal. Então, a gente meio que ampara e dá um pontapé inicial para que depois eles possam estar tocando essa iniciativa por conta própria. Eles já estão aprendendo, por exemplo, a captar meios e fundos no comércio local, através de pequenas propagandas que eles já inserem no jornal,
como uma forma de manutenção da publicação. E a gente está apostando que eles consigam depois tocar essa coisa para frente. Porque a última oficina que vai ser dada agora durante o mês de julho é uma oficina para formar aquilo que a gente chama de monitores para o trabalho na área da educação não formal. Então, principalmente os jovens mais velhos, com 16, 17 anos, e os próprios educadores que já estão atuando no Progem vão ter uma formação através de um conjunto de palestras sobre educação não formal, né? E a gente espera, então, que eles funcionem como os futuros monitores dos grupos e continuem esse trabalho lá no Progem. Olga, agora nós temos uma pergunta da aluna do 2º ano de comunicação, Ana Carolina Fruê. Oi, Olga, tudo bom? Meu nome é Ana Carolina, sou estudante do 2º ano de Relações Públicas. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o papel dos meios de comunicação na formação do indivíduo como cidadão. Obrigada. São meios muito importantes, nós já acabamos de falar isso agora. E eu acho que a gente tem que ter a noção de que há meios e meios de comunicação. A gente tem, na verdade, todo um trabalho aí no campo da comunicação aberta, voltado para o mercado, tentando, na verdade, competir para ganhar pontos do Ibope, que peca pela qualidade e pelo processo formador. Mas a gente tem também as televisões alternativas, os trabalhos educacionais, a gente tem a TV Cultura, e eu acho que nesses espaços existem programas e possibilidades de formação importantes. Porque a gente não pode esquecer, como eu estava dizendo na pergunta anterior, a força da oralidade e a força desses meios na nossa sociedade. E o grau de influência que esses meios podem ter num jovem que está começando a consumir, que está começando a pensar no seu processo de inclusão futura, profissional e mesmo social. Então, vocês como futuros profissionais dessa área têm que ter uma consciência social da importância desse campo profissional, da importância das influências que vocês vão poder estar exercendo sobre as novas gerações e fazer, na verdade, da sua profissão também um compromisso, na verdade, com a formação e a autonomia e o crescimento, principalmente dos jovens das classes mais populares. E o projeto é um projeto apartidário, óbvio, que reúne várias ONGs para ajudar. Mas quando eu visitei a oficina de jornalismo, um dos integrantes me disse que uma pessoa que queria se candidatar a vereador queria fazer parte, e ele não queria não uma coluna ou uma entrevista, ele queria uma página toda para ele escrever, né? Então, falando sobre isso, vocês já tiveram algum problema em relação à política, e no sentido de alguém querer mostrar alguma vantagem em cima, não no projeto, mas para a população, digamos, nós ajudamos, nós fazemos aquilo? Já teve alguma interferência política nesse sentido de alguém querer levar vantagem em cima do trabalho que vocês realizam lá? Eu acho que, na verdade, como nós estamos ainda no 3º número do jornal, apesar do jornal estar tendo muita repercussão no bairro, e esse comentário seu já mostra como está havendo repercussão, nós ainda não tivemos que enfrentar um grande problema. Mas eu prevejo, na verdade, que com a força que esse órgão de comunicação possa conseguir na região e com a proximidade do processo eleitoral que a gente vai estar vivendo, talvez alguns oferecimentos e algumas tentativas que nós vamos ter que negar, né? Porque, na verdade, o Conexão Jovem é um espaço de expressão e de discussão dos jovens da comunidade e do Progem, e não um balcão político para captar votos. O que eu achei curioso lá é que eles já têm até crachá de imprensa, né? Uhum. E a rádio comunitária chamou eles para fazer uma entrevista no 2º número, que eles acharam legal o jornal, enfim. E toda a população elogiou muito o jornal quando eles iam entregar, né? Uhum. E falando um pouco sobre essa questão de futuro, porque esse próprio rapaz falou para mim que ele ou quer estudar jornalismo ou publicidade, né? Uhum. E como é que fica essa perspectiva de vida para essas pessoas que participam do projeto? Bom, a ONG tem sempre como uma política tentar conseguir o máximo de oportunidade para esses jovens, né? Eles se preocupam tanto com a inserção ao nível educacional quanto a inserção no nível do trabalho, né? A direção da ONG tem sempre pensado como vai ser depois dos 17, 18 anos, que é quando eles saem do espaço do Progem e tem que fazer uma inserção ou numa escola de outro nível ou, muitas vezes, para a maioria deles, no espaço do trabalho.
Eu acho que é uma longa luta do estudante trabalhador, que é o estudante com quem eu convivo também muito na Unicamp, né? Aquele que tem que trabalhar durante o dia para estudar à noite ou vice-versa, né? E na nossa sociedade isso não é fácil. Mas eu acho que uma das qualidades do nosso projeto é justamente mostrar que é possível, porque vários dos monitores que trabalharam voluntariamente na pesquisa e que estão convivendo com ele já há cerca de um ano, são estudantes que vieram também das classes populares e que mostram para ele a concretude da possibilidade de ousar e de persistir. Então, eu acho que é um exemplo concreto num cotidiano de convivência que eles não tinham tido chance antes e que eu espero abra novas possibilidades e dê entusiasmo a eles para continuar lutando. Olga, você estava falando no primeiro bloco dos levantamentos da história oral que vocês fazem. Vocês descobriram alguma coisa que a historiografia oficial não registrou? Olha, no projeto anterior, em que a gente trabalhou no Complexo São Marcos, e trabalhamos com adolescentes já em liberdade assistida, de uma classe social ainda mais inferior do que a classe dos adolescentes da Castelo Branco, nós colocamos esses adolescentes para entrevistar os moradores mais antigos do bairro. A primeira senhora que foi morar lá no Jardim Campineiro e também o seu Vicente, que era o morador mais antigo. E para nossa surpresa, apesar deles terem um roteiro de perguntas como vocês têm aqui para me fazer, falando das origens do bairro e de como o bairro começou, como Dona Efigênia, essa senhora que foi entrevistada, que era a moradora mais antiga, foi muito sincera e contou as dificuldades que ela e a família enfrentaram quando se fixaram no bairro, chegando até a passar fome, parece que abriu-se para os adolescentes a possibilidade de discutir as dificuldades de vida que eles levam, que eles vivenciaram na sua infância. E aí a gente descobriu toda uma série de estratégias para conseguir proteína num regime alimentar muito pobre devido à pobreza que a gente nem imaginava. Por exemplo, eles nos contavam que lá no morro, onde hoje está sendo construído um novo conjunto habitacional, na época de setembro, outubro, havia a revoada das içás, aquelas formigas grandes, e que eles iam catar essas içás com peneiras e com panos de filó, para depois fritá-las e fazer uma farofa para comer. Era uma das formas de obter proteína. Né? É um costume muito antigo que vem dos indígenas, que a gente tem informações sobre isso na São Paulo colonial, das quituteiras que vendiam içá frita, mas que eu não sabia que aí ao lado da Unicamp, no Jardim Campineiro, ainda persistia. Aí um outro aluno, um outro educando dessa experiência virou e me perguntou: professora, a senhora já bateu córrego alguma vez? Eu falei: o que é isso? Ele falou: quando a prefeitura vem para limpar os córregos antes das chuvas mais fortes, eles mexem com o aparelho deles, lá com os instrumentos, e aparecem os buracos de um peixe que parece uma cobra, que se chama piramboia, e a gente pode então arrancar das tocas esse peixe e cortar em rodelas e fritar. É uma delícia. Então era uma outra fonte de proteína que eu desconhecia. E aí Dona Efigênia, aquela senhora moradora mais antiga, lembra também que existia no bairro, em tempos antigos, um clube de tiro, e que todos os sábados eles vinham com grandes engradados de pombos para soltar as pombas e treinar o tiro. E aí ela brincando com eles, o outro jeito de conseguir comida era fazer um risoto, que eu fazia todos os domingos, com as pombinhas que tinham sido atiradas no sábado. As pombinhas viravam, na verdade, um risoto que alimentava toda a minha família. Ora, essa é uma memória das estratégias para obter proteína dentro da alimentação das classes populares que eu não seria capaz de conseguir, porque nem me passaria pela ideia fazer esse tipo de pergunta e colher esse tipo de dado. E esse é um dado importantíssimo para o Centro de Memória, que é um centro que pretende ter a história e a memória de todas as classes sociais da nossa cidade, da nossa região, que só colocando esses jovens com os idosos da mesma classe social, que viveram as mesmas experiências, nos permite reconstruir então essa memória, que era uma memória escondida, uma memória subterrânea que brotou da experiência e do contato entre eles. Bom, o programa está chegando ao fim. Eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui no Coletiva, Olga, e convidar você para a próxima edição do Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC de Campinas.
Música